Fala família TB, tudo bem? Aqui é o Thiago e tô gravando esse vídeo para contar uma história muito interessante sobre o grande matemático indiano que tinha tudo para desistir de sua ambição de ser um matemático prestigiado e provar suas teorias devido às dificuldades que ele tinha na sua cidade, na sua família econômica, mas ele deu a volta por cima e conseguiu revolucionar provando grandes teorias da matemática. E eu vou contar como foi que ele conseguiu fazer isso nesse vídeo. Então fique até o final, que no final do vídeo também ainda vou recomendar um filme que vai resumir de forma muito bacana a história desse grande gênio matemático. Então, o nome dele é Ramanujan e ele é um matemático indiano lá da cidade do interior da Índia, no sul da Índia, chamada Madras. Ele é órfão de pai e teve bastante dificuldade para conseguir sustentar a sua mãe e a sua esposa. Ele casou muito jovem e devido à sua cultura, ele tinha esse papel, esse dever de sustentar a sua família. Então ele passou por bastante dificuldade até conseguir um emprego em um escritório que ia dar a projeção que ele precisava na área de matemática. Ele sabia que ele tinha um potencial muito grande, só que a sua forma autodidata de aprender matemática, ou seja, ele não tinha uma educação formal, acabava dificultando com que os escritórios tradicionais, as melhores oportunidades surgissem para ele, porque naturalmente naquela época, né, ainda em 1940, exigia que tinha essa comprovação aí, digamos assim, de uma educação formal, e ele não tinha. Enfim, ele falava que vinha tudo da intuição, e vamos falar sobre isso também já já. Então esse jovem pobre, um gênio intuitivo, né, que segundo ele tinha a ajuda dos deuses para conseguir criar suas teorias, suas fórmulas, ele conseguiu desenvolver várias teorias bacanas que nós vamos falar já já sobre isso. Então nessa oportunidade, nesse escritório que ele começou a trabalhar, ele mandou uma carta para um prestigiado professor lá da Universidade de Cambridge, uma instituição muito reconhecida que fica lá em Cambridge, uma cidade na Inglaterra. E salvo engano, essa instituição é a segunda instituição de ensino mais antiga da Inglaterra. Então por aí dá para você tirar a qualidade dessa instituição de ensino. Beleza. Então, mas aí esse professor ficou muito interessado em entender aquela teoria e queria saber como é que ele poderia provar tudo aquilo que ele estava explicando na carta. Ramanujan, ele logicamente inteligente como era, fez com que, através dos gatilhos mentais, ele persuadisse o professor a convidá-lo para ir lá provar essas teorias junto com ele. E aí ele largou tudo na Índia para ir em busca do seu sonho. Ele sabia que para ele conseguir ter aquela comprovação científica, ele precisaria de um grande suporte científico. E lá em Cambridge era o ideal para ele. Então ele largou tudo lá na Índia e foi para Cambridge, na Inglaterra, onde foi recepcionado pelo professor, e ele encontrou um ambiente bastante hostil naquela universidade, porque as pessoas se sentiam ameaçadas por ele. Imagine, grandes pessoas de famílias tradicionais da Inglaterra que faziam parte das cadeiras cativas lá daquela universidade, não estavam conseguindo provar teorias, achavam inclusive ser impossível provar aquelas teorias, e um pequeno menino autodidata do interior da Índia, lá de Madras, do sul da Índia, seria capaz, em tese, de desvendar aqueles mistérios. Então, ele encontrou um ambiente bastante hostil, um ambiente elitista, né, bem típico daquela região, na Inglaterra, principalmente naquela época, 1940, e até a questão de alimentação foi bastante complicada para ele, porque ele era vegetariano, né? Era bastante normal em sua cultura indiana, e lá era uma comida bastante carregada, uma dieta proteica, com gorduras, enfim. E ele acabou tendo uma série de dificuldades em função disso. Vamos falar também como foi que isso impactou, inclusive, em sua saúde. Enfim, ele tem um final trágico nessa história, mas vamos aqui concentrar na parte boa desse nobre Ramanujan. Então ele largou tudo lá em Madras e foi para a faculdade, encontrou esse ambiente bastante hostil e foi um verdadeiro choque cultural. Só que aí, olha que interessante, ele não conseguia provar parte de suas teorias porque ele pulava etapas nas suas fórmulas. E segundo ele, as ideias surgiam de uma forma meio mística. Ele falava que os deuses dele ajudavam ele a enxergar passos à frente, ou seja, parte do processo de comprovação precisava ser desenvolvidas. E aí, esse professor Hard, que acabou levando ele lá para a Inglaterra, ele era um ateu. Então, olha que bacana essa dualidade entre o místico e o ateu. Mas foi muito importante, porque a intuição
do pensamento místico de Ramanuja se uniu à comprovação científica e um sentimento ateu, naturalmente, para conseguir comprovar essas teorias maravilhosas que ele desenvolveu. Então, mostra em um filme que eu vou mostrar para vocês como foi que aconteceu essa comprovação, como foi que ocorreu essa dualidade, como foi que aconteceu essa relação entre professor, aluno, entre um ambiente hostil da faculdade e o nobre Ramanuja, e por uma questão de infelicidade ele acabou contraindo uma doença muito grave, a tuberculose, e devido a ele não ter condições de se alimentar da forma que ele achava que era adequada, até para se curar da doença, ele também não sentia vontade para externar isso para o seu professor. Foi descoberta a sua doença de um estágio avançado e a sua alimentação precária acabou dificultando que ele fosse curado também. Mas o importante é que depois de batalhar bastante, o querido Ramanuja conseguiu comprovar junto com Hardy as suas teorias, seu trabalho foi publicado, que ele conseguiu uma vaga na prestigiada escola de matemática, uma cadeira cativa lá como professor catedrático. Então, muito maravilhoso isso. Mas aí, logo depois que ele fez a sua primeira comprovação científica, seu trabalho foi publicado, ele voltou para sua cidade para avisar para sua esposa a conquista que ele tinha conseguido, e era uma coisa muito importante, e ficou na promessa de voltar um ano depois para continuar os seus estudos e as suas comprovações das suas outras teorias, que era tão importante quanto a que ele já tinha comprovado. E aí, para surpresa do professor, ele recebeu uma carta um ano depois informando do falecimento de Ramanuja. A esposa dele tinha escrito para Hardy, e ele ficou muito triste porque ele sabia que ali morria, junto com aquele gênio, oportunidades maravilhosas que iriam revolucionar ainda mais o campo científico da matemática. E aí, teorias como frações contínuas, né, para quem é aí da matemática, teoria dos números, né, análises combinatórias, enfim, foram comprovadas por esse gênio Ramanuja, um grande autodidata que tinha tudo para desistir, tinha um ambiente totalmente contrário a essas comprovações, mas ele acreditou nas suas ideias, foi adiante, deu o seu passo a passo para ter conseguir o seu tão sonhado sucesso. E essa é uma lição muito bacana que a gente tem que tirar, porque a gente às vezes fica se vitimizando, né? Eu recebo muitos contatos de estudantes, de arquitetos, engenheiros, decoradores de cidades do interior do Brasil reclamando que o mercado de trabalho está desvalorizado, que não tem oportunidade, que as pessoas não querem ajudar. Mas tirem como lição de vida essa história que a gente acabou de contar aqui de Ramanuja, que era lá do interior do sul da Índia, e é uma cidade muito pobre, uma cultura muito diferente da inglesa, e ele conseguiu, porque ele acreditou em uma oportunidade, em uma das mais prestigiadas escolas do mundo, e a partir disso, a partir dele acreditar em sua visão, acreditar em seu potencial, acreditar em seu talento, em sua aptidão, ele conseguiu desenvolver sua técnica, lapidou seu ponto forte e comprovou suas teorias. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, curta esse vídeo, porque assim eu vou saber que eu estou criando conteúdo relevante para você. Marque também seu amigo matemático, arquiteto, estudante, engenheiro, profissional da área, ou qualquer pessoa que vai gostar de saber dessa história maravilhosa de Ramanuja, que mesmo após um século de suas descobertas, foi lá na época da Segunda Guerra Mundial, imagine, as suas teorias ainda são utilizadas para comprovar estudos sobre buracos negros. São desenvolvidos também estudos em economia em função de suas teorias e também para desenvolvimento de computadores. Olha que bacana. Então eu fiquei de dizer para vocês aqui qual é o nome do filme. O nome do filme se chama O Homem que Viu o Infinito. Está disponível no Netflix. Não deixe de assistir. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Curte, comente, marque seu amigo. Estamos juntos na Fórmula do Arquiteto.